Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula a gente vai continuar falando sobre derivada. De novo, né, vamos abordar aqui a regra da cadeia, beleza pessoal? Por que que é importante, né, fazer vários vídeos com aplicação da regra da cadeia? Porque essa regra pode ser aplicada em várias situações e pelo menos alguns exemplos a gente tem que dar, né? Então vamos lá. Então eu tenho aqui essa função f de x que é igual a 5 que multiplica a raiz quadrada de x elevado a 2 mais 3. E nós vamos aplicar, para resolver ela, nós vamos aplicar a regra da cadeia, beleza? Bom, inicialmente, analisando aqui essa função, né, pessoal, dá para a gente fazer algumas modificações aqui. Então, por exemplo, você deve se lembrar lá da potência, né, da potenciação, lá do ensino fundamental, que se eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó, se eu tenho raiz enésima de a elevado a m, eu posso transformar isso aqui, esse radical, numa potência, né? Então vai ficar a elevado a m dividido por n, beleza? Então é isso aqui que nós vamos fazer inicialmente aqui. Então vai ficar assim, ó. Vamos escrever assim, ó, f de x, que vai ser igual a 5, que multiplica x ao quadrado, né? Mais 3. Vamos colocar um parêntese aqui em volta, né? Porque a gente vai transformar esse radical numa potência. Então, eu sei que quando não aparece nada aqui no índice, né? Porque ele vale quanto? Ele vale 2, beleza? Então, vamos lá, ó. Quem está elevando aqui esse x elevado ao quadrado mais 3, né? Se eu colocar um parênteses aqui, ó, o que vai acontecer? O meu expoente aqui ele vai ser 1, beleza? Então, aqui no caso, vai ficar assim, ó. Quem está por dentro vai ficar por cima, que é o 1, beleza? E quem está por fora vai ficar por baixo. Então vai ficar assim, ó, 1 sobre 2. Beleza? Então essa primeira modificação importante que a gente faz para preparar essa função para a gente derivar por meio da regra da cadeia, beleza? Então a gente já sabe, né, que a regra da cadeia ela é aplicável naquelas situações em que a gente pode ver uma determinada função como uma função composta, certo? Então no caso aqui essa função a gente pode ver ela como uma função g de f de x, beleza? Então o que vai acontecer? Ó? No caso dessa função aqui, a gente pode inicialmente enxergar esse camarada aqui, ó, que está aqui dentro do amarelinho aqui, ou seja, o x quadrado mais 3, a gente pode enxergar ele como sendo u. Então, vou escrever aqui que o u vai ser igual ao x quadrado mais 3, beleza? Deixa eu apagar aqui esse igual aqui que ele está estranho, né? Agora ficou decente. Então u é igual a x quadrado mais 3, beleza? Ok. E aí, se o u é x quadrado mais 3, a gente pode também encontrar o g de u aqui. Como que ficaria o g de u? O g de u ele seria igual ao 5, que multiplica isso que está aqui dentro, que a gente já chamou do que? De u. Elevado a quanto? Elevado ao expoente aqui, ó, 1 sobre 2. Beleza? Então esse aqui é o u e esse aqui é o g de u. Tranquilo? Então esse u aqui, a gente obviamente, né, chama ele também de f de x. Ou seja, o f de x é igual a u, que é igual a x quadrado mais 3. E o g de u é igual a 5, que multiplica u elevado a 1 sobre 2, beleza? Então esse camarada aqui, ó,
Eu vou chamar ele de I e esse aqui de 2i. Então aqui a gente já está pronto para aplicar a regra da cadeia, beleza? Olha só, então vou escrever aqui, apresentar para vocês uma outra notação, né? Da derivada da regra da cadeia, que ela é assim, ó. dy em relação a dx, ou seja, a derivada de y em relação a x, vai ser igual a dy, a derivada de y em relação a u, que multiplica a derivada de u em relação a x, beleza? Então essa aqui é uma das notações da derivada da regra da potência. Então isso aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó. A derivada de y em relação a x vai ser igual a derivada de g de u, que multiplica, a derivada de f de x, beleza? Então tá, então olha só, esse camarada aqui, ó, g' de u, a gente vai aplicar quem? O g de u, beleza? E esse outro camarada aqui, a gente vai aplicar quem? O u. Então vamos começar a fazer o cálculo da derivada dessa função propriamente dita. Então vamos lá, ó. Então vou ter que a derivada de y em relação a x vai ser a derivada de g de u. Então tá aqui, ó. Então vai ficar assim. Eu tenho aqui o elevado a 1 sobre 2, ó. Então vai ficar u elevado a 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2, né, o que está dizendo aqui na propriedade aqui, que vale lembrar, né? Nós temos que transformar esse camarada aqui nesse camarada aqui, beleza? Então o alfa ele cai para frente, ele tem que aparecer na frente também, ó. Então esse 1 sobre 2, ele cai aqui na frente, multiplicando o u. E esse 5 aqui, ó, ele vai ficar aqui para fora do parênteses, beleza? Deixa eu fazer esse parênteses menor, né? Então ele vai ficar aqui para fora, ó. Deixa eu só dar uma arrumada aqui no espaço. Aí. Então o 5 ele vai ficar aqui, multiplicando 1 sobre 2 vezes u elevado a 1 sobre meio. E desse 1 sobre meio eu tenho que subtrair 1 aqui, ó. Então vai ficar 1 sobre meio, 1 sobre 2, né? 1 meio, menos 1, beleza? Pois bem, continuando. Deixa eu colocar aqui um colchetezinho, né? Agora nós vamos derivar quem? O f de linha x. Então nós vamos ter que pegar quem, né? O f de x que é igual a u. Então nós vamos derivar esses camaradinhas aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui x, né? Elevado ao quadrado. Então esse 2 ele vai cair aqui para frente, conforme diz aqui na propriedade, ó. E desse 2 a gente vai ter que subtrair o 1. Beleza? Agora vamos derivar esse camaradinho aqui, o mais 3, que a gente tratando ele como uma função constante, aqui diz na propriedade 1 que a derivada de uma função constante é 0, beleza? Então aqui vai ser mais 0. A gente abre aqui o parênteses e fecha o parênteses aqui. Bom, agora é só desenvolver, né? Aqui não tem segredo. Então vamos desenvolver a conta aqui agora. Então, y' vai ser igual a 5 vezes 1, né? Então aqui olha só. Eu tenho aqui 5 que multiplica 1 sobre 2, né? Então embaixo desse 5 não tem nada, mas eu sei que matematicamente esse denominador aqui ele vale 1. Então eu posso fazer assim, ó. Eu multiplico 5 vezes 1, que é 5, e 1 vezes 2, que é 2, beleza? Então é 5 sobre 2, que multiplica o u.
e meio menos 1, quanto que é? Bom, a gente pode armar a continha aqui para ficar didático para quem está assistindo, né? 1 sobre 2 menos 1. Então, aqui embaixo desse 1 aqui não tem nenhum número escrito, mas eu sei que é 1. Então, o MMC entre o 2 e o 1, a gente sabe que é o próprio 2, né? 2 dividido por 2, 1. Então, 1 vezes 1, 1. Aí aqui agora 2 dividido por 1, 2. E 2 vezes 1, 2. Agora eu posso fazer a conta, né? Agora eu posso fazer a conta. 1 menos 2, menos 1, sobre 2, né? Porque a gente conserva aqui o denominador, a gente não subtrai, beleza? A gente conserva o denominador. Então ficou menos 1 sobre 2. Então esse u aqui ele vai ser elevado a menos 1 sobre 2, beleza? Vamos colocar aqui então parênteses. Opa. Aqui e vamos fechar aqui. Então isso aqui vai ser multiplicado pelo que a gente vai desenvolver aqui, ó. 2 vezes x é 2x. 2 menos 1, 1. E esse zero aqui a gente larga ele para fora, beleza? Bom, então agora continuando o desenvolvimento, né? Vai ficar assim, ó, y'(x), que é igual a 5 sobre 2. E aí é o seguinte, ó. Aqui nós não temos u. Lá em cima, a gente disse que o u ele vale quanto? Ele vale esse camarada aqui, ó. Beleza? X² mais 3. Então, onde tem o u aqui, eu vou colocar o x² mais 3. Então vai ficar assim, ó. Vou abrir aqui um parênteses. E no lugar do u, coloco x² mais 3. Então vai ficar x² mais 3 elevado a quanto? A menos 1 sobre 2. Ó. Beleza? Que multiplica, ou seja, que multiplica 2x. Bom, será que dá para a gente fazer mais alguma coisa aqui? Dá sim, né? Dá para a gente fazer mais algumas transformações, algumas manipulações aqui, ó. Então vai ficar y'(x), que é igual a 5 sobre 2, que vai multiplicar quem? Eu vou trazer esse 2x aqui, ó, aqui para frente. Então vai ficar 5 sobre 2, que multiplica 2 vezes x, que multiplica x² mais 3 elevado a menos 1 sobre 2, beleza? Então aqui vai ficar y'(x). E aí embaixo desse 2 aqui, ó, eu sei que não tem nenhum número escrito, mas eu sei que matematicamente existe 1 aqui. Então aqui eu vou fazer a multiplicação, vou multiplicar os numeradores e os denominadores. Então 5 vezes 2 é 10. 2 vezes 1, 2. Então 10 sobre 2, que multiplica x, que multiplica esse camarada aqui, ó, certo? O x² mais 3 elevado a menos 1 sobre 2. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Não é legal deixar uma resposta com expoente negativo, certo? Então, no caso aqui, eu vou procurar fazer esse expoente aqui ficar positivo. E como que eu faço isso, professor? Bom, você faz isso aplicando uma regrinha da potenciação lá do ensino fundamental. Então, essa regrinha, ela dizia o quê, né? Ela dizia o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, a elevado a menos n, isso aqui vai ser igual a 1 sobre a elevado a n, beleza? Então nós vamos aplicar essa propriedade aqui, ó. Bem aqui nessa parte aqui, beleza? Então aqui vai ficar assim, ó. Nós vamos ter aqui 1 sobre x elevado a 2
mais o 3, beleza? Entre parênteses. E esse 1 que estava negativo aqui, ó, que a gente pode ver aqui, ele vai lá para baixo e vai ficar como? Positivo. 1 sobre 2, beleza? Bom, dá para a gente fazer mais alguma modificação aqui? Antes de prosseguir na modificação, dá, né? Deixa eu só colocar esse camaradinho um pouco mais para cá, ó. Isso, agora ficou melhor. Dá para fazer sim, ó. A gente pode transformar, a gente pode fazer essa divisão aqui, então vai ficar y linha x, que vai ser igual a 10 dividido por 2, que é 5, que multiplica x, que multiplica 1, e esse cidadão aqui, que é uma potência, né? Esse denominador aqui é uma potência, eu vou transformar ele agora num radical. Então lembra que a gente usou isso lá em cima? Então deixa eu pegar lá em cima, ó. Vamos colocar um camarada aqui lá para baixo. Aqui, ó. Então olha só. Nós temos aqui agora, né, no momento, né? Isso aqui, ó, tá nesse formato aqui e agora nós vamos transformar ele num radical. Então olha só, vai ficar assim, ó. Eu vou escrever x² mais 3, beleza? Quem está por cima vai ficar por dentro, beleza? Então olha só, o m que está por cima fica por dentro. Opa. Daí eu coloco o radical. E quem está por baixo, né? Ó, quem está aqui por baixo aqui, vai ficar como? Por fora, né? Aqui, ó. Então, o 2 ele vai ficar aqui por fora. Então, vou ter y' x, que é igual a 5x, que multiplica 1 sobre a raiz quadrada de x² mais 3. Beleza? Então, essa aqui é a resposta, tá, pessoal? Então, a gente acabou de encontrar a derivada dessa função aqui, ó. F de x, que é igual a 5, que multiplica a raiz² de x² mais 3, beleza? Então tá aqui a resposta, está encontrada aqui então a derivada. E note que nesse caso, né, pessoal, a gente aplicou apenas a regra da cadeia, né? Não precisou aplicar outras regras, né? Beleza? Então vou ficar por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.